Então vamos falar do assunto. Bom dia, o meu nome é Arthur Henrique, eu faço parte do projeto integrador do Senac, que é um projeto que a gente tem como objetivo falar um pouco sobre como é dentro do supermercado para os futuros jovens aprendizes que vão entrar nesse meio aí. E o meu grupo é eu, a Sara Trindade, a Sara Marcondes, o Kaique, o Lucas e o Yuri. E a gente vai falar um pouco sobre estrutura e funções no setor de supermercado. Eu vou começar falando sobre o hortifruti e a mercearia, que o hortifruti, ele é aquele setor de FLV, que são frutas, verduras e legumes, que é a parte mais saudável do supermercado. E geralmente nesse setor fica responsável por duas pessoas, que é o repositor, que é a pessoa, obviamente, que repõe os itens no setor. Ele não é só responsável por repor os itens, como ele também é responsável por separar. Vamos supor, quando ele vai repor o tomate, ele tem que olhar tomate por tomate para ver se tem algum tomate que não está em condição de uso, que está melando, e aí ele vai ter que descartar esses tomates. E também tem o líder de hortifruti, que é a pessoa responsável pela harmonia do setor, sabe? Ele pesa os itens para os clientes que vêm, ele olha como as frutas estão organizadas, ele precifica os produtos, e ele faz tudo isso. E na mercearia é o corredor ou o setor, como vocês preferirem chamar, que é onde ficam os produtos primários, se assim por dizer, que como arroz, feijão, farinha e etc, óleo. E esse é um corredor que tem uma alta procura, muita gente procura porque obviamente são alimentos básicos na dieta do povo brasileiro e muita gente vai. E também é um corredor bastante pesado até, por causa que para repor os fardos geralmente são 6 fardos de açúcar de 5 quilos, aí, ou seja, dá 30 quilos. Eu imagino que os jovens aprendizes não podem repor nessa parte de atacado, por causa que o máximo para homem é 20 quilos e para mulher 15, se eu não me engano. E nesse setor costuma ter só o dono do corredor, que é o responsável por toda a parte, que ele olha o que está faltando, olha o que está chegando do estoque, arruma tudo isso, e o repositor, que é quem tira os fardos e vai repondo os itens no corredor. Geralmente os jovens aprendizes eles só ficam como repositor, mas eles não repõem o atacado, eles ficam responsáveis só pelo varejo. O atacado geralmente fica com o dono do corredor. E tem também o operador de caixa, que é a função que é aquelas pessoas que ficam passando os produtos para os clientes para eles comprarem. E ele é responsável por registrar todos os valores de produtos comprados pelo cliente, informar e passar o valor para eles também, e emitir a nota fiscal. E o operador de caixa, ele também cuida da abertura e do fechamento do caixa. E agora eu vou falar um pouco também sobre a seção de frios e laticínios. Agora sobre o setor de frios e laticínios, como eu estava falando anteriormente, os frios ou carnes frias, como vocês preferirem chamar, são as carnes pré-cozidas, curadas ou congeladas. E os laticínios são todos os produtos derivados do leite, que é o queijo, iogurte, manteiga e etc. Nesse setor, geralmente se transporta todos os itens do depósito para o balcão, né, de vendas, e tem o repositor e o líder do setor. Geralmente em todo setor de supermercado vão ser esses dois os principais. Nunca vai faltar em um setor de supermercado esses dois. Que o repositor, ele é responsável por repor todos os itens, claramente, que ele também separa, mas diferente do hortifruti, ele não precisa ficar separando os itens que não estão bons ou sei lá. Isso geralmente fica para o povo do estoque, né? Porque obviamente um item que está lá no estoque descer para a área de vendas podre, já está meio errado por aí. O dono do setor, que é o balconista, né, no caso, ele é responsável por fazer os cortes, pesar os itens para fazer embalagem, para deixar pronto para o cliente só passar e pegar, ou pesar ali na hora e etc. E também tem o operador de loja, o responsável por auxiliar nas atividades do comércio. O operador de loja, ele pode atuar com controle de limpeza até o controle de produtos da loja. Ele faz bastante coisa. E no supermercado, por exemplo, o operador de lojas é quem substitui os itens vencidos, recebe o novo estoque e repõe alguns itens da prateleira. Agora sobre o setor de higiene e limpeza, que é o setor onde engloba papel higiênico, amaciante, água sanitária, tudo isso. Engloba tudo isso. E é um setor que tem só o dono do corredor. É como o de mercearia, o dono do corredor e o repositor são os principais. É lógico que cada supermercado é de um jeito, né? Vai ter suas diferenças de supermercado para supermercado, mas costuma ser assim. Nesse corredor, o dono do corredor ele
fica responsável por olhar o estoque, né, o que está faltando, o que tem que vir, o que vai repor embaixo do atacado. E o repositor fica obedecendo às ordens e repondo o que ele vê que está faltando. E diferente do de mercearia, esse corredor ele é menos pesado, por causa que o de mercearia, como eu disse, é um corredor que tem peso, né, bastante peso para carregar, mas esse não tem. Mas, em compensação, ele também, se não for mais, ele é mais movimentado que o de mercearia, porque são produtos de higiene pessoal, ou seja, toda hora tem gente ali vindo comprar coisa para casa, para higiene e etc. E também temos o fiscal de loja, que ele tem como trabalho monitorar a loja, né, ficar de olho em furto, roubo dos clientes e etc, tudo isso, até de funcionário, que às vezes vai ter funcionário passando a mão. E geralmente são 4 fiscais de loja por loja. Depende do tamanho da loja, depende de como a loja é. Mas costuma ficar 2 rondando pela loja e um na entrada e um na saída, verificando cada cliente. E olhando a saída, né, pra ver, pegar a nota fiscal do cliente e olhar se não tá passando com nada a mais no carrinho. Porque tem muito isso do cliente pegar o despercebido, colocar no carrinho para tentar passar, sabe? Aí ele fica lá conferindo tudo isso. E esse foi um breve resumo de como é cada setor, como vai ser, porque é só na experiência, só quando vocês forem que vocês vão entender, vão pegar melhor, né? Porque eu falando aqui é muito fácil, na hora é outra coisa. Mas esse foi só um adendo para vocês entenderem um pouco de como é. E eu desejo boa sorte para cada um que for fazer aí seu trabalho e espero que dê tudo certo. Agora eu vou passar a palavra para Sara, que vai falar um pouco agora sobre cada setor e cada função também. Vai finalizar o trabalho. Boa sorte para cada um e é nóis! E aí, gente? Então, para quem não me conhece, eu sou a Sara Ellen Marcondes. E bom, eu irei falar sobre a adega de bebidas, açougue e a padaria. Também irei falar dos profissionais, que são o conferente de loja, açougueiro e um dos trabalhos que nós aprendizes fazemos, que é o de empacotar, né? O empacotador. Então vamos lá. O setor de adega de bebidas, ele vende todo tipo de bebida. A gente pensa assim, adega de bebidas. O que a gente pensa? Numa vinícola, né? Que fica lá envelhecendo, ou um uísque. Porém, no supermercado não é só isso, né? Nós temos vários vinhos, temos uísque, temos gin, vodka, mas também temos como refrigerante, suco, água com gás, sem gás. E é um setor que está em pleno crescimento, porque muitas pessoas, tenho certeza que vocês conhecem mais de uma pessoa que toma cerveja ou vinho, sei lá. Muita gente não gosta de tomar água de filtros, preferem comprar água mineral. E então é por esses motivos que esse setor está em pleno crescimento, porque muita gente gosta de tomar uma cerveja no final de semana, depois, né, de uma semana que trabalham muito e quer descansar, assim. Muita gente gosta de tomar uma cerveja, ou, sei lá, vai fazer um jantar chique pro namorado, ou com a namorada, pro esposo, enfim. E compra um vinho, ou você mesmo vai tomar comer um cachorro quente na sua casa, fazer um cachorro quente, chama seus amigos para comer e compra um refrigerante. Então, por esse motivo, é um setor que está sempre em crescimento. Da produção até a distribuição pode ser um processo muito longo, porque um vinho, como eu tinha falado no começo, ele fica envelhecendo anos naqueles barris, tonéis, naquelas adegas todas fechadas lá da Itália ou do Rio Grande do Sul. Também tem muito desses lugares que envelhecem vinho. No Chile também, Argentina também produz muito vinho. E esse tipo de produção desses vinhos que demoram mais tempo, então a produção desse tipo de vinho demora muito mais. Demora anos para envelhecer um vinho, para ele chegar num ponto muitos anos até ele chegar num ponto perfeito para ser consumido. Porém, existem vinhos também que não envelhecem também, como tem vários, eu citei alguns que envelhecem, mas tem alguns que não necessitam desse tipo de processo. Mas começando, precisa da matéria-prima, porque, por exemplo, vamos falar de um vinho, ok? Um vinho se vem em vidro, né, a maioria. E o vidro, ele precisa de areia para ser feito, porque, para quem não sabe, vidro se vem da areia. Então, esse é um tipo de matéria-prima. Aí necessita da uva, e ele fica lá envelhecendo,
até ele ser transportado até o supermercado mais próximo. E como eu disse, do envelhecimento, até é necessário uma logística muito bem reformulada para não faltar daquele vinho que ficou envelhecendo anos naquele supermercado. Então, é sempre isso, produção, demanda, entrega, eles têm que ficar muito focados nessa área para exatamente não faltar aquele vinho que ficou envelhecendo anos, ou aquele que não envelhece, aquele refrigerante, aquele suco. Então, é isso. O setor de bebidas, ele tem que ter uma logística muito bem reformulada para não faltar. E exatamente também por ser um setor que vende muito. Se é um setor que vende muito, então não pode faltar, porque se faltar, como é que vai vender muito? Como é que você vai lá comprar se não tem? Não tem como. O açougue, ele é responsável pela venda dos cortes de carnes, né? Como boi, porco, aves, né? E ele também é muito vendido, porque carne é um tipo de coisa que as pessoas não param de consumir, né? Mesmo que a carne hoje em dia tá um absurdo, as pessoas não vão parar de consumir carne, né? Nem que seja uma carne de terceira, não sei, um pé de galinha, a pessoa... Tem gente que gosta muito, então a pessoa vai lá comprar no açougue, né? E geralmente o açougue ele tem que ter uma temperatura específica para funcionar, porque ele não pode ter uma temperatura muito baixa, porque senão as carnes vão estragar. Ele não pode ter uma temperatura muito baixa e nem uma temperatura muito alta, né? Porque muito baixa pode congelar a sua carne. E eles geralmente a maioria, né, que eu já vi, não vende carne congelada, a não ser na parte lá dos frios, né, que são carnes embaladas, pif-paf, sadia. Aí, sim, hambúrguer, mas as carnes que eles vão cortar lá, as carnes frescas, elas não podem ser congeladas, né, não podem estar congeladas, porque senão ela não vai estar totalmente fresca na hora que você for comprar. Então, para vender a carne fresca lá no açougue, eles têm que ter uma logística muito grande de transporte das carnes, porque tem que ser um caminhão específico, refrigerado, para a carne não estragar no transporte de do matadouro até o supermercado onde você vai comprar. Lá no supermercado, após a carne chegar, eles têm que manter também uma temperatura muito bem estruturada, né, os freezer, para ela também não estragar enquanto ela está lá. Por isso, no supermercado tem aquela câmara fria, aquela onde fica as carnes. Então, agora eu vou falar da padaria, vou falar algo, né? E vocês me falam se lembra vocês alguma coisa. Você entra no supermercado lá na porta e você sente aquele cheiro de pão novinho, acabou de sair do forno, quentinho. E aí que na hora que você entra, você não consegue ver a padaria, você sente o cheiro, mas você não consegue ver a padaria. E aí que você vai fazer a sua compra. Faz a sua compra e você continua sentindo aquele cheiro de pão. Você não vai, depois que você terminou de fazer a sua compra inteira, aí que você vai ver a padaria, mas você também não parou de sentir o cheiro. E aí o que você vai pensar? Nossa, eu vou levar aquele pão. Então, essa forma de a padaria estar no final do supermercado é tudo uma estratégia que os supermercados usam para que você compra o pão, que aí para que você compre o pão. Então, a maioria dos supermercados, particularmente todos que eu já fui, a padaria é sempre no final. Sempre. Todos que eu já entrei. O que eu trabalho é assim, e assim como outros. E também é um setor, né, que precisamos de muita matéria-prima. Porque na padaria, geralmente, eles não fazem só pães, fazem bolos também. E aí que bolo você precisa de farinha, ovo, manteiga, açúcar. Então, também tem que ter uma logística muito bem trabalhada para não faltar aquele ovo, aquela farinha, aquele açúcar, para que todo dia você possa ir lá no supermercado comprar o seu bolo ou o seu pão. Então, agora vamos falar dos trabalhadores, né, que se tem no supermercado. O conferente de loja. Eu acho que já tá bem óbvio no nome. O conferente de loja, ele
confere todos os produtos da loja. Ele é extremamente importante, extremamente necessário. Tudo. Ele é praticamente quase tudo, porque ele é o principal para manter a organização daquele supermercado. Porque ele tem que conferir quantos tem, quanto que falta, o que entra, o que sai. Então, ele é muito necessário. Só que, como eu disse, ele faz esse trabalho, né, de conferir o que entra e o que sai. Porém, não é só isso. Tem uma certa listinha de coisas que o conferente faz e eu vou ter que ler, porque ele organiza e controla estoque, separa e confere, acompanha a atividade da produção. Se, por exemplo, um supermercado produz, o supermercado que eu trabalho, eles produzem batata palha, arroz, essas coisas. Então, ele tem que olhar também o que chega da empresa que ele trabalha, as coisas que a empresa que ele trabalha produz. Ele tem que verificar os danos que podem acontecer. Por exemplo, uma empilhadeira vai subir um refrigerante. E vamos supor que, sem querer, ele esbarra e estoura algum refrigerante. Aí ele tem que verificar aquele dano que ocorreu naquele produto. Tem que verificar também etiquetas e os endereços das coisas que chegam, para ver se tá tudo certo. E o mercado de trabalho para um conferente. Então, agora irei falar também do açougueiro. Como eu tinha falado do açougue, quem trabalha no açougue é o açougueiro. Ele é responsável pelo corte das carnes que você vai lá e pede. Então, ele tem que ter uma didática muito grande referente a partes de boi, porco, ave. Então, ele tem que conhecer bem, porque eu, particularmente, gente, não entendo nada. Pra mim, acém e músculo, se eu olhar a carne, pra mim é a mesma coisa. Só que ele não. Ele tem que saber a diferença de acém, músculo, picanha, filé mignon e outras, né? Falei só de boi aqui, mas não é só de boi, né? De porco e os outros. É um trabalho que é muito perigoso, né? Porque ele mexe com serras, com aquelas facas enormes. Então ele tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E ele tem que tomar muito cuidado na hora que ele vai manusear a faca, a serra, o moedor, né, de carne moída. Ele tem que tomar muito cuidado. É um trabalho perigoso, porém, por eles saberem que, por ser um trabalho perigoso, eles usam, a maioria é necessário, né? É importante usar EPIs. Muitos açougueiros, eles usam aquela luva de metal para não correr o risco de cortar a mão. Agora que eu tinha falado que são trabalhos que nós, aprendizes, alguns fazem, eu particularmente não fiz ainda, que é o trabalho de empacotador, que é aquele que fica na frente de caixa, que aí na hora que você vai passar a sua compra e ele tá lá colocando a sua compra, seja na sacola, seja naquela sacola retornável, seja em caixa. Então esse é o trabalho do empacotador, gente, tá? Ele empacota mercadoria. Simples e fácil. Porém, né, como o professor já falou, nós temos que tomar cuidado na hora de empacotar, porque nós não podemos colocar algo macio embaixo, algo pesado. Tomar cuidado para a sacola não estar rasgando, né, na hora do cliente. Então, ele também tem que ser muito responsável nessa hora de prestar atenção nessas coisas, porque, né, imagina você comprar algo pesado e aí na hora que você vai levar, a sacola cai no chão, tá aí seu arroz, sei lá, amassa tomate, amassa pão. Então é um trabalho de muita responsabilidade também. Então, gente, esse foi o nosso trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tentou mostrar o máximo de alguns setores, né? Não dá pra falar exatamente de todos, porque tem supermercados que são menores, mas tem supermercados que são muito grandes. E espero que vocês tenham gostado. Falamos também de alguns colaboradores, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E é isso.